Irmãos, é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez nesse momento aqui de EBD, de Escola Bíblica Dominical, para a gente conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. O pano de fundo, o texto que nós vamos utilizar para a gente meditar, encontra-se em 1º livro de Reis, no capítulo 19, são 18 versículos. Esse capítulo é muito conhecido, porque é aquele capítulo que trata do Elias, quando Elias desafia, após Elias desafiar os 450 profetas de Baal, Jezabel, ela ameaça Elias. Ela manda um recado para Elias dizendo mais ou menos o seguinte: olha, assim como foi feito com os profetas de Baal, assim será feito com a sua vida. E a vida de Elias, então, está em perigo. Eu gostaria que você lesse aí na sua casa, capítulo 19 do livro de Reis, do 1 ao 18. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas alguns versículos desse capítulo. Capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna, o Elias, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto. Eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, o Senhor falou para Elias: sai para fora. Põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só, e eles estão buscando a minha vida para me tirarem. O Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a força e toda a boca que não o beijou. Vamos falar com Deus. Olha, Deus, nós te louvamos nesse dia, nós queremos te agradecer por esse momento de EBD, de Escola Bíblica Dominical. Nós queremos te pedir que o teu Espírito ministre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A cura pela palavra para a depressão. Irmãos, eu estava conversando com um amigo essa semana, eu estava pensando o seguinte: nesse momento de pandemia, como a depressão ela aflorou, como essas doenças psíquicas elas afloraram, como a gente tem visto pessoas sofrendo muito com depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e outras mazelas similares. O mais triste quando a gente pensa em depressão é quando a gente ouve
alguns cristãos que de maneira totalmente equivocada eles acham que o crente, o cristão não pode sofrer de depressão. E é com muita tristeza que nesse momento de pandemia, nesses momentos nós temos ouvido pastores, cristãos que cometeram suicídio porque estavam com depressão. Então, nessa manhã, nesse dia, eu quero dizer para você o seguinte, olha, se esse é o seu caso, eu queria convidar você a não se sentir menor. E entender que depressão é doença. Saia, em nome de Jesus, dessa paranoia de achar que por você ser cristão, você não pode estar deprimido. O Reino do Norte, ele estava numa situação muito triste naquele contexto ali. Por quê? Acabe ele era um rei, mas ele era um rei fraco espiritualmente. Ele não era um rei firme, tá? E ele era dominado pela sua esposa, a Jezabel. Jezabel que hoje é sinônimo de tudo que é ruim, de tudo que atrapalha o crescimento da igreja do Senhor. Jezabel havia introduzido o culto ao falso deus Baal. E a fé do Elias tinha sido testada naquele Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso. Todos nós vibramos com essa história. Elias ali desafiou 450 profetas de Baal sozinho. A fé do Elias foi mais do que provada naquele momento. Ele era um gigante em oração. Mas a rainha Jezabel, por incrível que pareça, ela mandou um aviso de morte para Elias. Gente, e o que eu gosto nesse trecho, nesse texto da palavra de Deus, é que eu me identifico bastante com Elias aqui. E todos nós. Porque, por vezes, a gente tem uma fé muito forte. E é ruim quando você está conversando com pessoas que não humanizam as coisas. O cristão também sofre, chora. Eu tenho pensado que nesse momento de pandemia, a gente vai ter uma boa oportunidade para ressignificar a nossa conversa, a nossa mensagem, aquilo que a gente ensina para as pessoas. Eu acho que esse momento de pandemia tem mostrado que coisas ruins acontecem para gente boa. Esse momento de pandemia, a gente viu tanta gente boa morrer com Covid. Servos de Deus, pessoas sinceras. O que fica evidente é que a gente precisa aprender que na vida espiritual, eu mesmo já preguei tanta coisa que hoje eu penso. Por exemplo, uma música que a gente cansou de cantar na igreja, derrota não é coisa de cristão, mas o que você entende por derrota? Qual é o seu conceito em relação à derrota? Quantas derrotas que você enxerga aqui como sendo derrota, que lá no céu são consideradas vitórias? Quantas derrotas aqui são consideradas vitórias no céu? O que é derrota para você? Eu fico pensando que João Batista, preso ali, olha, João Batista não era qualquer um não, hein? A Bíblia fala que João Batista, Jesus chegou a dizer que foi o maior dos profetas. E João Batista ficou naquelas masmorras frias, a igreja orava por João Batista, e João Batista perdeu a cabeça, foi decapitado. Elias ficou desesperado quando ele soube do que Jezabel estava tramando contra a sua vida. Tá certo? E ele fugiu de Israel. Irmãos, olha que coisa aparentemente antagônica, um homem que desafia, que tem uma fé tal, que é capaz de sozinho desafiar 450 profetas de Baal. Agora ele está com medo de uma mulher. Ah, mas você vai me dizer, não é uma mulher qualquer. Sim, mas também não é um homem qualquer, é o Elias, servo de Deus. E ele fugiu de Israel. Ele atravessou Judá e, desanimado, cara, ele foi para Berseba, onde ele caiu numa grande depressão. Crente, em nome de Jesus, se você está com depressão, vamos tratar isso aí de maneira séria. Vamos tratar de maneira séria. Não entra nessa que você não pode ter depressão. Servos de Deus experimentam em algum momento da sua vida
ou podem experimentar em algum momento da sua vida a depressão. Se esse é o teu caso, ore, procure os profissionais ligados a essa área para você fazer um acompanhamento. Olha, tem uma frase que eu li recentemente do Augusto Cury falando sobre depressão que eu achei bastante oportuna. E ele disse o seguinte: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão, ela é o último estágio da dor humana. Às vezes você tem um filho, olha, encare isso de maneira séria, tá? Em nome de Jesus, vamos tratar disso aí. É possível que existam aquelas pessoas que falam, não, mas você tem que tratar com o livro de Salmo, vai tratar com a Bíblia. Irmão, você tem que tratar com um profissional. Ah, mas Deus pode tudo. Mas Ele também usa pessoas. Ele usa irmãos, Ele usa os profissionais também para ajudar você. Olha, encare com seriedade. Eu ouvi dizer uma vez uma frase do Albert Schweitzer, que ele falou uma coisa que eu também admiro bastante. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. E naquele momento ali, olha, Elias morreu a coragem de Elias. Elias estava com muito medo. Quem poderia imaginar essa cena? Justamente depois de tamanha vitória naquele monte. Elias sentiu-se fracassado, irmãos. Ele chegou a dizer, basta. Esse basta era como se ele estivesse dizendo, basta, eu não quero mais viver. Basta agora, toma a minha vida. Ele chegou a dizer para o Senhor, toma a minha vida, toma a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Era um homem que estava experimentando uma dor muito aguda. Apesar de toda a vitória, de todas as conquistas que ele havia tido. Olha, é possível que Elias esperasse que depois das pessoas comprovarem, constatarem quem era o verdadeiro Deus, a Jezabel mudasse a sua concepção de fé. Muito pelo contrário, ela ficou revoltada com aquilo ali. Elias sentiu muita solidão. Irmãos, e como é ruim a solidão. Como é ruim a solidão. Tem vezes que a gente experimenta essa solidão, tem pessoas que estão com essa solidão espiritual. É como se você estivesse sozinho, ninguém estivesse te ouvindo. Elias estava assim, eu fiquei só. Ele falou, intentaram tantas coisas, fizeram tantas coisas, Senhor, contra os teus filhos, contra os teus líderes, e eu estou só. Por mais de uma vez, Elias utilizou essa expressão. Quantas vezes na obra do Senhor a gente se sente sozinho? Não é verdade? Esse momento de pandemia, quantas vezes você já não orou por determinada coisa e se sentiu sozinho? Eu já ouvi pessoas de uma maneira muito simplista, a gente encontra dentro do meio espiritual, pessoas que simplificam muito a fé. Tem gente que fala, não, toda oração tem resposta. Eu sei disso. Mas às vezes não no teu tempo. Não no meu tempo. E tem momentos que naquele momento ela não teve resposta nenhuma. Ah, mas quando ela não tem resposta nenhuma é um não. Não sei. A vida espiritual, você precisa ter em mente o seguinte. O maior prêmio que eu e você podemos receber é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso ninguém, absolutamente ninguém pode roubar de nós. O Elias estava se sentindo sozinho. Quantas vezes na obra do Senhor eu e você já nos sentimos assim? É exatamente nesse momento que Satanás ele tenta nos derrubar. O apóstolo Paulo ele teve a mesma experiência no fim da sua vida. Lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele fala assim, ó, na minha primeira defesa, ele falando, defesa do Evangelho, defesa da minha fé, ninguém foi a meu favor,
antes todos me abandonaram. Essa foi também, gente, irmãos, a experiência do próprio Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. O próprio Isaías profetizou: o lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, nem os próprios discípulos, Pedro, João e Tiago. Elias também sentiu não só solidão, como cansaço. 1 Reis 18:46. Ele enfrentou lutas, exaustão, tensão no Monte Carmelo. Depois, no fim do dia, correu 25 quilômetros adiante. Podemos imaginar como ele chegou completamente exaurido, exausto. Muitas vezes, apesar de ter experimentado vitória no serviço do Senhor, quando estamos exaustos fisicamente, o diabo tenta nos derrubar. Você está cansado? Antigamente, eu lembro que quando eu fiz o seminário, tinha uma música que o pessoal cantava muito no louvor lá, que falava isso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um é muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é confiar, é descansar em mim. Você está cansado? Porque você está cansado, tem uma promessa na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, quando Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Elias também enfrentou perigo físico de verdade. A Jezabel e todo o seu exército, eles procuram tirar a minha vida, Senhor. Jezabel ameaçou Elias de verdade. Era uma situação muito difícil que o servo de Deus estava enfrentando. Dificuldades podem nos cercar. Muitas vezes nos achamos como Elias, debaixo de um zimbro, mas Deus, Ele ainda está no controle. Deus está no controle. Como Deus tratou Elias? Como eu vejo, aqui nesse dia nós temos uma possibilidade de ver também como Deus pode nos tratar nesse momento. Como que Deus, Ele lidou, como que Deus falou com Elias nesse momento de tanta dificuldade? Primeira coisa, Deus não o abandonou. Veja como o Senhor o tratou. Ele tratou Elias com tanto amor e compreensão. Ele deu a Elias primeiro uma boa refeição. Se você vai olhar o texto, você precisa de uma boa refeição. Vamos pensar que quando a pessoa está deprimida, muitas vezes ela não quer comer. E você sabe que quando você come, você alimenta um hormônio do prazer. Tanto que o chocolate dá muita satisfação. Eu brinco até com a Osânia, por isso que eu gosto de chocolate, né? Eu amo chocolate. Estava com a minha neta lá em casa, ela estava falando: vovô, mas eu gosto também tanto de comer um chocolate. Aí quando nós nos encontramos, a gente come chocolate. Aí quando a Osana tenta barrar, eu como até escondido, né? Porque eu gosto de chocolate. Mas Deus deu uma boa refeição para o Elias. Olha, se você está deprimido, você tem que comer alguma coisa. Olha, em seguida, Elias teve uma boa noite de sono, ele não estava conseguindo dormir. Mais uma boa refeição o Senhor deu para Elias. Agora você vai voltar para o lugar da revelação. Elias foi caminhar, fazer exercício. Olha como que Deus está tratando. Aí tem pessoas que falam assim: não, mas depressão é do diabo. Para com isso. Para de trazer para o seio da igreja coisas que não possuem fundamento na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você faz com que o seu irmão ainda se sinta pior.
E aqui na igreja mesmo, na CIB, nós temos tantos profissionais habilitados para cuidar de você. Não se sinta pequeno nesse momento. Elias superou o seu estado depressivo, sabe por quê? Porque Deus o mandou para o lugar da revelação, no Monte Horebe. O monte de Deus, o Monte Horebe é conhecido assim. Olha, e ali Elias teve uma experiência tão bonita. A palavra de Deus diz que ali teve um vento muito forte. Vento forte. O texto diz que o vento era muito forte, terremoto, fogo. Muitas vezes nós pensamos que para encontrar com Deus você precisa de coisas mirabolantes. É possível que você encontre Deus nesse dia de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito suave. A experiência de Elias foi encontrar com Deus numa brisa suave e mansa, num cício tranquilo e suave. Deus não abandonou Elias. A visão de Elias foi restaurada, a visão de reino. A visão de reino. Como eu falei com vocês no início da nossa mensagem, na mensagem da EBD dessa manhã, eu tenho pensado que nada acontece por acaso. E essa pandemia está dando a nós, servos do Senhor, uma oportunidade de ressignificar muita coisa. Isaías 40, versículo 1, está escrito assim: consolai, consolai o meu povo. Assim diz o Senhor vosso Deus. Você sabe consolar? Você sabia que nesse momento de pandemia tem muita gente que está triste? Tem muita gente com uma dor no coração, mas dor de verdade. Pessoas que perderam parentes, amigos muito próximos, muito queridos. E essas pessoas, quando ligam às vezes para mim, eu falo, eu choro com você. Eu estou aqui para chorar com você. Será que o povo de Deus, nesse momento, Deus não está dando uma oportunidade para que a gente aprenda a arte do consolo? Levar remédio para tanta ferida que está aberta. Humanizar-se com as outras pessoas. Visão de reino restaurada. Sua vocação foi renovada. O que Deus pode, ou o que você precisa que Deus renove na sua vida nesse dia? Ele voltou para o serviço em Israel. O Senhor falou para Elias, vai e volta no teu caminho. Nossa peregrinação aqui na terra é espiritual. A gente precisa lembrar disso. O maior problema que eu e você podemos enfrentar hoje é o nosso relacionamento com o Senhor. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Eu tenho aprendido na minha vida espiritual que a gente precisa falar a verdade para Deus. Chega de mentira. A gente não pode ficar falando Senhor e declarar com a boca alguma coisa que você não está sentindo. Fala para Deus a verdade. Elias agora, ele tinha um servo, agora ele tem um colega, um amigo, que vai ser o Eliseu. A confiança no Senhor foi restaurada. Elias descobriu que não estava mais sozinho. Ele descobriu que o Senhor havia reservado outros homens e mulheres que não se dobraram à idolatria de Israel. O Senhor falou, eu conservei ali 7.000 homens e mulheres. Todos os que não se dobraram. Todos que se mantiveram firmes na fé.
E a conclusão, irmãos, vai e volta no teu caminho. Que é uma música que a gente cantou muito aqui na nossa igreja, o povo de Deus cantou muito nas igrejas por aí. É tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda há muito serviço para a gente fazer. Apesar das dificuldades, das lutas que nós temos vivido com esse momento de pandemia, graças a Deus eu consegui tomar a primeira dose da vacina, estou aguardando pela segunda. Mas, irmãos, eu continuo com os mesmos cuidados. Está aqui a minha máscara, está aqui o álcool. Sabe por quê? O servo de Deus ele tem que ter responsabilidade social. Você tem que aprender a cuidar das pessoas, não é cuidar só de você. E a conclusão que eu gostaria de trazer para você nessa manhã é o seguinte: como é que está a sua vida? Hoje eu tive a oportunidade de conversar no trabalho, eu estou em home office, porque todo o meu departamento está em home office. E um amigo do trabalho me ligou, a mãe dele estava passando por momentos muito difíceis com a síndrome do pânico. Eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. No final ele me agradeceu muito. Olha, tem pessoas do teu lado que estão precisando da tua ajuda. Sabe aquela pessoa que perdeu esposo, esposa, filho, pai, mãe? Aí você foi lá no velório, você ligou para ele naquele dia. Olha, não é fácil não, tá? É possível que ele esteja enfrentando uma guerra e uma batalha muito grande. Mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo vai consolar, e quem disse para você que não está consolando? Mas Deus sempre vai utilizar o seu povo para trazer remédio para as feridas, para consolar. E quando você traz o consolo, você não está nem percebendo, mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tá bom? Então, povo de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Você vai amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Tá joia? Olha, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com vocês mais uma vez em EBD. Eu espero que essas palavras, essa lição, ela realmente traga conforto para a sua vida. Eu quero dizer para você que tudo isso vai passar, tá? Quando? Pastor, não sei, mas vai passar. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus dê para você uma semana, um dia abençoado. Olha, e cuida muito bem da sua família. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E isso aqui é a CIB, viu, gente? Uma igreja que ama e que abençoa. E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse dia. Amém.